Boa noite, amigos e amigas. Vamos iniciar mais uma roda de conversa. Boa noite, amigos e amigas. Vamos iniciar mais uma roda de conversa. Nós iniciamos a nossa roda de conversa, a nossa primeira roda de conversa, em 17/4. Era o dia do meu aniversário. Foi uma forma que nós encontramos de comemorar com os amigos naquele dia. E aí, fomos construindo a cada dia, diante das conversas que a gente ia tendo, né, construindo as diversas pautas. Bom, hoje, mais uma vez, estamos aqui. Começamos um pouquinho atrasado por conta de um problema técnico, mas já pedimos desculpa antecipadamente. Isso não costuma acontecer, mas assim, foi um desajuste que deu aqui, mas está tudo certo agora. Quero agradecer ao coletivo Mãos Dadas, que mais uma vez me deu a oportunidade de conduzir este momento. Agradecer todas as pessoas que nos acompanham na Caminhada da Esperança e todas as pessoas que já estão online conosco. E aí, assim, o tema de hoje, né, o tema em questão, ele, né, traz para nós a questão da cidade inteligente, tecnológica e sustentável. Né? É uma conversa que a gente, para chegar até ela, né, ela surgiu, apesar de parecer assim, um pouco desconectadas, tal, do nosso dia a dia, porque é um tema aparentemente técnico, mas ela surgiu, né, de um momento que a gente criou conosco aqui para receber diversas propostas para estar se pensando no programa de governo. E aí, diante de várias propostas, a gente percebeu que esse tema vai ao encontro do que foi nos sugerido, de maneira mais simples, mas que tem tudo a ver com o tema e que vocês vão perceber ao longo, né, da discussão. Hoje a gente tem aí como convidado e convidada o Wilson Levi, né, e a Raquel Quintino. Né? Temos também a Lisete Rocha, que de forma voluntária e solidária vem nos acompanhando ao longo das semanas. Né? O Wilson Levi, eu conheci o Wilson Levi quando ele era da Secretaria de Educação, eu era diretora de escola no Francisco Prisco, e aí a gente acabou, né, acompanhando na rede social, ele que é advogado, doutor em Direito Urbanístico pela PUC e diretor atualmente do Programa de Pós-Graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis na Uninove. A Raquel Quintino, a gente tem uma história já bem, né, de uns anos atrás, da época da Rádio Z, no período que a Raquel ela fazia seu mestrado em comunicação social, e aí ela desenvolvia um trabalho aqui junto com a comunidade na questão da moradia, né? A Raquel, que já era socióloga naquele momento, já era da rede estadual, e aí ela vai se aperfeiçoar e fazer o seu mestrado em comunicação social e vem participar aqui conosco na Rádio Z com o programa E Agora José, e toda uma trajetória que todo mundo aqui que é da cidade conhece. Até pouco tempo a Raquel era professora numa faculdade aqui na cidade de Mauá, mas aí com todos os problemas que a gente tem aí colocado, né, teve as dispensas e a Raquel está aí tocando seu projeto lá no Instituto Paulo Freire. E assim, a gente, como já está começando atrasado, eu não vou falar muito mais, não. Eu vou pedir, se a Raquel tivesse online, eu já pediria para ela fazer a saudação, e eu vou passar para o Levi. E a gente vai tentando aí se encaixar para dar tudo certo. É com você, Levi. Bom, boa noite a todas e todos. Quero inicialmente agradecer muito a Cida pelo convite que me fez, fico muito honrado. Pude acompanhar durante o período que fiquei na Secretaria da Educação o trabalho dedicado e o trabalho cuidadoso da Cida, uma entusiasta da gestão democrática da educação. Então, eu me sinto muito em casa de estar nessa live hoje, conversando com ela, conversando com vocês, e trazendo algumas contribuições para um debate que é fundamental, que é o futuro das nossas cidades, como as nossas cidades podem ser mais inteligentes, mais humanas, com mais justiça social e com mais equidade. Então, quero inicialmente agradecer muito a Cida pelo convite que ela me fez. Prazer é nosso, Levi.
Mauá é uma cidade do Grande ABC, como você conhece, a gente está aí, não é uma cidade tão antiga, tão velha, é uma cidade jovem, né? E a gente tem muitos desafios pela frente, e acredito que a tua participação na live de hoje vai dar uma contribuição muito grande para que as pessoas compreendam, né, um pouco mais do que essa questão do cidade inteligente. Eu tenho certeza que conforme você falar, as pessoas vão falar, mas eu penso isso, eu só não conhecia o conceito, e por aí vai. Raquel voltou, pedi para a Raquel fazer uma saudação para nós. Raquel. Obrigada, boa noite, obrigada pelo convite. Peço desculpas pelas questões técnicas, infelizmente, precisamos agora nos organizar e depender, né, desses fatores que vamos, inclusive, falar sobre essa noite, né, a importância, né, da conexão para a gente continuar aí nesse novo mundo, né, e eu tenho enfrentado dificuldades. Quero agradecer ao convite, quero agradecer a presença do professor Wilson, quero agradecer muito esse trabalho lindo que a Lisete vem fazendo na outra live. Muitas pessoas comentaram-se da importância, né, de pensar a inclusão, as várias linguagens. Então, estou muito contente de estar presente aqui mais uma noite com vocês. Prazer é nosso, Raquel. Eu já te apresentei antes, falei um pouquinho da sua história, bem pouquinho, que você tem muito também, assim como o Wilson, aí na sua jornada, né? Então, como a gente tinha combinado com as pessoas, que a gente ia tratar um pouco dessa questão das cidades inteligentes, cidade inteligente, sustentável, tecnológica, os desafios que isso tem, né, na vida pública, do serviço público. Eu vou pedir para o Wilson, então, tá começando, e aí ele dá essa geral para a gente, depois a Raquel entra um pouquinho também, após o Wilson, e a gente vai dialogando, vai vendo aí, porque o Wilson tem um compromisso, ele precisa sair pontualmente às 21 horas. Bom, Cida, esse é um debate, veja, durante muito tempo, as pessoas pensaram em cidades inteligentes como cidades conectadas. Então, cidades em que a tecnologia e as tecnologias da informação e da comunicação exercem ou exerciam um papel central, seja na gestão pública, seja na própria organização da vida urbana. Se nós perguntássemos aos cidadãos comuns, as pessoas que não têm uma preocupação maior com a pesquisa em planejamento urbano, o que é uma cidade inteligente? Provavelmente o senso comum diria que cidades inteligentes são cidades conectadas. Aquelas pessoas mais interessadas em tecnologia, se fossem perguntadas sobre o que é uma cidade inteligente, elas, e que exemplos de cidades inteligentes nós temos no mundo, elas imediatamente falariam daquelas cidades ultraconectadas da China, dos Emirados Árabes, da Barcelona, por exemplo, que tem essa preocupação com o uso da tecnologia. Elas falariam sobre aplicativos para facilitar a mobilidade urbana, sobre Wi-Fi livre nas praças, semáforos inteligentes. Então, o nosso imaginário é um imaginário que coloca as cidades inteligentes no mesmo patamar das cidades conectadas. Nós entendemos no nosso programa de pós-graduação que o conceito de cidade inteligente é um conceito um pouco diferente daquele que o senso comum apresenta. Primeiro porque essa ideia de cidade conectada, ela, quando chega no Brasil e em muitas outras cidades do mundo também, ela se apresenta como uma proposta vitrinista de prefeitos que vão até feiras de tecnologia e compram soluções para dizer que a sua cidade é uma cidade inteligente. Eu estive em 2016 no Congresso Mundial das Cidades Inteligentes em Barcelona. Foi um congresso muito legal, inclusive o David Harvey, o grande geógrafo David Harvey,
fez uma conferência, a gente teve a oportunidade de dialogar, mas que tinha também uma parte de feira de inovação muito parecida com aquelas feiras que nós temos no AMB aqui em São Paulo. E a Frente Nacional de Prefeitos tinha um stand e muitos prefeitos de cidades brasileiras foram até esse evento mais interessados em conhecer as inovações no campo da segurança pública, câmeras inteligentes que detectam pessoas com calor, enfim, com medida de calor, ou sistemas de monitoramento de defesa civil, enfim, queriam encontrar soluções que pudessem ser compradas e levadas para os seus municípios. Nós pensamos um pouco diferente dessa perspectiva. E eu quero destacar um autor que é fundamental para a gente entender o sentido da inteligência nas cidades, que é o sociólogo alemão Max Weber. Na obra Economia e Sociedade, Weber aponta que as cidades são provavelmente as mais exuberantes invenções da inteligência humana. Então, o que leva Weber a concluir a chegar a essa conclusão? Ele diz que as grandes revoluções pelas quais o mundo passou nos últimos 200 anos guardam uma relação direta com a urbanização das nações mais desenvolvidas. E ele chega nesse ponto dizendo que as cidades aproximam pessoas. E elas aproximam pessoas geograficamente. A gente fica mais perto, mais próximos uns dos outros quando nós estamos na cidade. E quando a gente faz isso, nós temos a oportunidade de aproximar pessoas com habilidades e competências completamente distintas. E essas pessoas passam a interagir de forma mais frequente, de forma mais intensa, existe uma troca de ideias, uma troca de visões, o debate público ganha uma outra roupagem, uma outra intensidade, e isso, de acordo com Weber, foi responsável por promover as maiores revoluções pelas quais o mundo passou nos últimos 200 anos. Então, eu quero pensar desse conceito, dessa discussão, um elemento fundamental para nós entendermos as cidades inteligentes para além da perspectiva vitrinista de prefeitos. Cidades inteligentes são cidades que aproximam pessoas. E quanto mais bem-sucedidas as cidades forem em aproximar pessoas, mais amigável ela será com a criação de novas ideias. Porque é a partir da diversidade, é a partir da diferença, da pluralidade de perspectivas, de visões de mundo, da pluralidade de histórias, de origens, de condições sociais, de lugares de fala completamente distintos, que nós conseguimos trabalhar a criação de novas ideias, de novas formas de vida, de novas maneiras de ocupar a cidade. Então, esse é um conceito, para mim, estruturante para nós entendermos as cidades inteligentes. Para fechar, eu acho que não dá para a gente dissociar a ideia de cidades inteligentes das peculiaridades da urbanização das cidades brasileiras. As cidades brasileiras têm a sua urbanização produzida a partir dos seus aspectos estruturais mais marcantes, que são a desigualdade e a exclusão socioterritorial. Então, para mim, não faz sentido falar em cidades inteligentes olhando para Emirados Árabes, para a China, para o Japão, para a Coreia, para aquelas cidades com letreiros luminosos e com aplicativos que dizem tudo o que o cidadão precisa. Nós precisamos levar em conta a peculiar condição de cidades, que são as cidades brasileiras, cujo processo de urbanização se deu a partir do paradigma da exclusão e do paradigma da desigualdade socioterritorial. Nesse sentido, para nós invertermos a lógica excludente que marca a urbanização das cidades brasileiras, nós temos que pensar em cidades que sejam includentes e inclusivas,
que sejam amigáveis com a diversidade, que sejam disruptivas no sentido de derrubar os muros que separam as pessoas nas nossas cidades e que, acima de tudo, sejam cidades pautadas pela democracia participativa. Porque se o cidadão tem voz, se o cidadão tem vez, se ele pode falar, se ele pode interferir nos processos de tomada de decisão, ele com certeza vai contribuir para que essa cidade possa decisivamente ser chamada de uma cidade inteligente. Então, acho que para começo de conversa eram essas as considerações que eu acho que devem pautar o debate das cidades inteligentes adequadas para o contexto das cidades brasileiras. Eu estou assim, aqui ouvindo e, ao mesmo tempo, olhando para a Raquel, porque, assim, a gente acredita exatamente nessa sua colocação, nessa sua forma aí que você acabou de colocar, e, assim, olhando para ela, eu estou me conversando com ela no sentido assim, poxa, é isso que eu acredito, é nisso que justamente que eu estava pensando que era, só que de repente a gente vê, eu particularmente, vejo tanto essa questão tecnológica, tal, que eu falei, mas não é isso, eu tenho certeza que não é, conhecendo o Wilson Levi, né, minimamente dentro do que eu já conheço, é naquela outra perspectiva, e isso sim dá uma alegria muito grande, dá para perceber no nosso rosto, né, vendo os comentários. A Sandra da Rocha Beija, uma professora aqui do bairro, né, que é da rede municipal, eu leio rapidamente alguns comentários dela, então a gente começa a ver assim, que é justamente aquilo que está vindo ao encontro do que a gente discutiu, porque nós discutimos diversas propostas, e quando eu disse as propostas que nós recebemos, eu sei que vai ao encontro, mas assim, eu queria justamente ouvir de um técnico, de um profissional que está na área aqui, né, dar mais credibilidade para que a gente possa continuar a discussão. Eu vou passar para a Raquel está falando aí um pouco também, depois a gente retoma. Eu acho que você está sem som, Raquel. Seu microfone está ligado? Ligado. Aí a gente vê, assim, pessoas, né? O Azemar colocou aí, poxa, Wilson, que bacana, hein? Porque, assim, a gente tem todas as discussões com as diversas pessoas do movimento social, das associações amigos de bairro, né? E aí a gente começa a ver as pessoas participando de um tema que aparentemente é técnico, mas eu dizia para eles, vocês vão perceber que vocês estão no dia a dia desse tema. Olha lá, Raquel, acho que agora voltou. Boa noite, agradeço, viu? Estou muito alinhada, professor, com todas as suas pontuações, que foram muito didáticas, inclusive, né? Para nós pensarmos a cidade do ponto de vista conceitual, e agora eu vou procurar também olhar Mauá a partir, né, desses elementos que o professor Wilson foi colocando. Eu acho que a principal fala vai no sentido de desmistificar esse olhar, né, de que a tecnologia é sinônimo ou talvez a única possibilidade de inteligência, né? E o que é a tecnologia? Tecnologia são todas as formas que nós vamos encontrar de tornar a vida melhor. Então, é por isso que a gente vai associar a inteligência, né? Então, eu trouxe e trago, Cida, uma pergunta para quem nos está ouvindo. Será que Mauá é uma cidade inteligente? Né? Trazendo, inclusive, os elementos que o professor pontua, esse olhar do Weber da participação, da aproximação, né, da inclusão, do respeito à diversidade, né? Será que Mauá é uma cidade inteligente? É uma pergunta, mas eu também gostaria de pensar, né, o professor trouxe muito uma reflexão de um dos eixos da conversa, que é o que é cidade. E eu queria trazer, então, um olhar para o outro eixo da conversa. O que é inteligência? Eu acho que é isso o que nos faz pensar, de fato,
o que é inteligência. Então, ultimamente, principalmente a psicologia vem trazendo esse conceito de inteligências múltiplas para a gente entender que existem várias racionalidades, né? Que aquele modelo tradicional cartesiano, em que a cidade tem um papel talvez mais de vigiar e punir o cidadão, por isso que, né, todos esses segmentos ligados às tecnologias de segurança, né, tem muito a ver com a cidade que controla, mas existem projetos de cidade, né, e concepções do que é inteligência. Então, se a gente for pensar que existem múltiplas inteligências e olhar para essas multiplicidades, é compreender que nós precisamos melhorar a nossa vida, tornar a nossa vida em dignidade, tornar a nossa vida mais confortável. Eu acho que isso é que é ser inteligente, né? Nós colocarmos a ciência, os saberes, todos confluindo para que a nossa vida seja cada dia melhor. Eu acho que esse é o nosso objetivo, é isso que nos faz estar vivo, né? E inteligência não é apenas, digamos assim, programar ou de alguma maneira iluminar com Wi-Fi todo um território. Eu me lembro de uma experiência que foi positiva, que era Piraí Digital. Não sei se o professor Wilson já leu a respeito, mas foi a primeira cidade considerada inteligente, né? Porque o prefeito, ele fez um processo no Rio de Janeiro, né? Piraí, e ele realmente conectou quase todos os aparelhos públicos na internet, no momento em que isso ainda não era uma realidade, trazendo discussões sobre inclusão digital, trazendo discussões sobre o que essas conexões, né, poderiam produzir em termos de conhecimento. De fato, né, aquilo que o professor William disse foi comprovado na prática. Então, se é importante as conexões, as fibras ópticas e tudo isso, se nós não tivermos organizados antes, com uma concepção conectiva, articuladora, inclusiva, de busca ativa, realmente essas estruturas que são, inclusive, caras e que ficam obsoletas rapidamente, inclusive, né, pouco servem. Então, de fato, muito mais inteligente é a gente construir esses vínculos, né, que a cidade pode construir a partir de várias redes de conexão. Então, é possível a gente pensar em tecnologias sociais que vão além, né, dessas questões, digamos, digitais, né? Então, o que nós precisamos para viver bem, né? E esse viver bem, a nossa inteligência social vai nos prover. Matar a fome, né? Essa é a nossa urgência. E nós temos dois tipos de fome. Essa fome concreta, né? Essa fome física, que todo mundo sabe do que eu estou falando, e da fome, podemos dizer assim, subjetiva, espiritual, cultural, que nós também temos necessidade. Então, a cidade precisa ser essa organização social, essa célula dessa sociedade maior, que permite os acessos, né, para matar essas fomes, né, do coração, do espírito, das necessidades que nós temos de fruição cultural e também dos acessos àquilo que a gente vai chamar de condições, né, objetivas, que é realmente a sustentabilidade, a necessidade da gente sobreviver, estar bem para continuar, né, fazendo com que a cidade seja melhor para os nossos filhos do que ela é para a gente hoje. Então, isso é ser inteligente, né? Pensar caminhos para que a cidade melhore e seja mais inclusiva. Então, estou super alinhada com o professor e acho que podemos dizer que seria um começo de conversa para falar um pouco mais depois. E aí, vocês falando aí, eu voltando um pouco numa discussões, e aí uma senhora, né, aí, quase seus 75 anos, dentro das propostas,
Aí ela falou assim, que ela achava interessante a gente, dentro de um programa de governo, dentro de uma situação, a gente ter um espaço que os idosos pudessem se encontrar para aprender a mexer na rede social, porque eles estão conectados. Mas aí eu achei engraçado que ela usou o termo assim, mas não é uma coisa só por conta da rede social, é porque nós vamos estar próximos um do outro uma vez por semana. Então, assim, ela usa essa questão, ela fez a proposta, mas ela não fez a proposta somente dentro dessa questão de se conectar na rede social, mas dentro da questão de estar próxima das outras pessoas que têm as mesmas dificuldades que ela e juntos eles crescerem, né? Vocês falando aí, me veio à cabeça esse momento que a gente teve, e tudo isso foi assim, por WhatsApp, que a gente foi construindo essas questões, porque durante o período de pandemia a gente não tinha como estar nos reunindo. Bom, tem uma mensagem aqui para mim no individual, falando assim, fez todo esse conceito, e dentro dessa questão toda, o que seria essa, né, sustentável? Como que é esse tema sustentável? A pessoa coloca aqui, para vocês estarem comentando um pouco. Eu vou estar passando para vocês, devolvendo para que vocês façam a fala aí nesse sentido que está sendo perguntado aqui. A pessoa quer entender como é que é uma cidade sustentável, como é que se dá essa questão na prática. Né? Que aí talvez venha um encontro que a Raquel falou, a Mauá é uma cidade inteligente, talvez a pessoa esteja se perguntando, insustentável, Mauá é? Né? Olha, Cida, você me trouxe essa provocação, né, do que é sustentável, né? De fato, esse modelo econômico em que as coisas, os produtos são mais importantes que as pessoas, inverte e nos confunde no nível de prioridade do que é importante, né? Sustentar é alimentar a vida, né? E fazer com que a vida floresça, frutifique, né? Então, esse é o nosso fluxo natural, mas também social, né? Nós queremos que tudo cresça, fortaleça, floresça, continue sustentável, e para que as coisas sejam sustentáveis, ela precisa estar num ciclo de vida, né? Ela precisa estar num ciclo de saúde, ela precisa estar num ciclo de respeito, né? Respeito à natureza, respeito e cuidado com o que é mais vulnerável, né? Então, a gente pensa muito em ecologia, né? Quando se fala em sustentabilidade, né? Por quê? Porque a vida natural, ecológica, ela, de alguma maneira, exige um ciclo de sustentabilidade, né? Daquela muda, que ela está mais frágil, a gente precisa cuidar dela de uma maneira, e aquela que já é mais forte, segue sua vida. Então, é isso, né? Sustentabilidade é a gente reconhecer as diferentes necessidades e fortalecer os acessos, as pontes, para quem precisa de determinada coisa poder ter acesso a ela, porque a ela é de direito, né? Então, a sustentabilidade tem a ver com a possibilidade de todo mundo poder se desenvolver. No caso de Mauá, por exemplo, né, não precisar sair do município para trabalhar, para estudar, para se desenvolver, para crescer, né? Então, a cada pessoa que sai da cidade para trabalhar num outro lugar, é uma pessoa que deixa de investir o seu tempo, né, no crescimento e no bem viver da cidade. Então, só um exemplo, por exemplo, de sustentabilidade pensando a realidade de Mauá. Wilton? Eu acho que a Raquel ela foi muito feliz na sua colocação, e eu completaria dizendo que quando alguém se pergunta, a minha cidade é uma cidade sustentável? Ela tem que pensar em pelo menos 3 elementos que compõem o sentido mais amplo da palavra sustentabilidade. Ela precisa ser, e eu digo até, ela precisa ser tudo isso ao mesmo tempo. Ela precisa ser socialmente sustentável, então ela precisa trabalhar fortemente na chave da inclusão, na chave da responsabilidade social,
na chave dos direitos básicos de cidadania, dos direitos sociais, que o Constituinte assegurou a todos nós. Ela precisa ser ambientalmente sustentável, então a sua existência como organismo vivo, a cidade é um organismo vivo, precisa se dar em respeito também ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que também é um direito de grandeza constitucional, e ela precisa ser economicamente sustentável. E aqui, tanto o econômico, quanto o social, quanto o ambiental, como eu falei, precisam andar de braços dados, porque não adianta nada ela ser uma cidade economicamente pujante se essa produção econômica implica em prejuízo do patrimônio ambiental, ou se implica na existência de relações socialmente injustas. Da mesma forma, ela não pode ser uma cidade socialmente responsável ou socialmente sustentável se ela não se preocupa com a geração de emprego e de renda, que são dimensões importantes de uma sustentabilidade social. E ela também não pode ser uma cidade que prioriza o meio ambiente em detrimento da qualidade de vida das pessoas. Então, uma cidade sustentável precisa ser, acima de tudo, uma cidade equilibrada, uma cidade preocupada com essas três interfaces e que faça de cada uma dessas interfaces uma ponte para alavancar a outra interface. Então, ela precisa ser economicamente sustentável e socialmente sustentável para ser ambientalmente sustentável. Ela precisa ser ambientalmente sustentável e socialmente sustentável para ser economicamente sustentável e assim por diante. Acho que são dimensões que não podem andar de maneira separada. Então, o cidadão que busca compreender se a sua cidade é sustentável ou não, deve fazer essas três perguntas. A minha cidade cuida das pessoas? A minha cidade cuida da economia e do trabalho? A minha cidade é amiga do meio ambiente? Se qualquer uma dessas dimensões a resposta for não, a sua cidade com certeza não será uma cidade sustentável. O Lucas tinha mandado aqui, agora há pouco, eu não consegui achar. Ele diz o seguinte: dentro dessa questão da cidade inteligente, sustentável e tecnológica, né, o tema é desafios para otimizar os serviços públicos. Como vocês acham que são os encaminhamentos que têm que ser dados para que a gente, né, cumpra esses desafios dos serviços públicos, de otimização dos serviços públicos dentro dessa de forma que o munícipe, a população se sinta parte e se sinta contemplada, né, no serviço público. Como que a gente pode estar pensando um pouco essa questão? Pode ser com você, Wilson. Bom, eu acho que alguns desafios... Eu acho que, acima de tudo, Cida, e amigas que nos escutam, eu acho que o debate público ele exerce um papel fundamental em qualquer das etapas de criação de novas soluções. E para esse debate público ser protagonista de transformações, ele precisa ter clareza de quais são os pontos de partida. Então, nós vivemos um momento muito difícil para a gestão pública, porque durante muitos anos a política foi criminalizada. E as pessoas fizeram eco para discursos que colocavam a política longe do seu propósito inicial, que é produzir o embate de ideias, produzir o enfrentamento de visões de mundo, com o único objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, acho que isso é um desafio para qualquer gestor público ou agente político, atuar no sentido de esclarecer o debate público da importância da política. Mas focando no nosso bate-papo aqui,
eu acho que algumas premissas são muito importantes. Primeiro, eu acho que as cidades, especialmente no Sudeste, que passa por um processo muito grande de desindustrialização, elas precisam se tornar cidades mais amigas do conhecimento. Então, as escolas, as universidades, as faculdades vão passar a exercer um papel fundamental nesse novo arranjo, inclusive nesse novo arranjo econômico, porque as cidades vão cada vez mais depender dos recursos vindos do setor de serviços. E no contexto da gestão pública, as universidades, as escolas, podem ser espaços de criação de novas tecnologias que facilitem o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Eu queria retomar um pouco do que eu falei no começo. A gente, durante muito tempo, conviveu com gestões públicas que se apoiavam numa ideia vitrinista. O prefeito ele achava maravilhoso ir até Barcelona e comprar um sistema de câmeras de Israel. Ele chegava lá e falava, minha cidade agora tem um sistema israelense que vai acabar com a criminalidade. Só que quando você compra um sistema desse, você fica preso à empresa que te vendeu o sistema no desenvolvimento de atualizações. E isso gera um custo adicional, que é um custo muito elevado, porque só a empresa pode entregar o pacote de atualizações para o seu software e para o seu sistema. Por que as universidades, as escolas, as faculdades não podem começar a fazer maratonas de inovação, empregando os seus alunos e mobilizando os seus professores para desenvolver soluções abertas, de código aberto? Para quem não sabe, código aberto é um código que você não precisa pagar por licenças para atualizações ou customizações, modificações. E entregar isso para o poder público utilizar. Com base em quê? Com base na capacidade de uma atualização contínua sem custo adicional ou de baixo custo, adaptado às reais necessidades da cidade, com uma interface amigável. A Cida falava bastante sobre a questão dos idosos. Nós temos ainda um processo muito longo a percorrer para incluir as pessoas no mundo da tecnologia. Então, tem que ser uma coisa muito amigável para as pessoas enxergarem e entenderem e olhem aquilo e falam, puxa, isso daqui é fácil, eu vou fazer, vou marcar minha consulta no médico, eu vou ver a situação dos meus impostos, eu vou acompanhar o desempenho do meu filho na escola, se ele está frequentando, como é que está o boletim dele, enfim. Eu acho que isso é fundamental para a gente começar essa discussão. Mobilizar a capacidade criativa dos cidadãos de uma determinada cidade, utilizar as suas instituições de ensino como aceleradoras de novas ideias e desenvolvedoras de novas ideias e pautar o desenvolvimento dessas ideias em princípios de código aberto, de acessibilidade universal, de interface amigável. Tudo isso é possível de se fazer. Eu fui à Estônia agora no 2019 e, gente, é uma coisa impressionante como eles conseguiram migrar de uma economia soviética muito burocrática para um estado em que você consegue abrir uma empresa em 30 minutos e fazer a declaração do imposto de renda em 15 minutos. Tudo código aberto, tudo feito com o apoio das universidades, das escolas, enfim, da estrutura educacional existente e a serviço do cidadão. Então, é possível. Depende de vontade política e depende de um debate público que entenda que a tecnologia, e acho que isso também é uma coisa que eu pego tanto da fala da Raquel quanto da fala da Cida, a tecnologia ela não pode ser vista como um fim em si mesmo. A tecnologia é um meio que nós devemos utilizar para proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. O Wilson, enquanto você falava, duas pessoas fizeram uma questão aí, uma é a Silmara Ster, ela trabalhou comigo lá no Francisco Prisco, naquele momento da gestão democrática, e o Narciso, que é daqui da cidade de Mauá, a Silmara é de Ribeirão Pires.
se em São Paulo tem alguma cidade que trabalha nessa linha da questão sustentável, e se não tiver em São Paulo, no Brasil, se tem alguma cidade que é referência nesse trabalho sustentável. Essa é uma pergunta, Silmara e Narciso, que a gente se faz o tempo todo no nosso programa lá na Uninove. A grande dificuldade para nós chegarmos a uma resposta é que faltam indicadores públicos, por exemplo, dos tribunais de contas, que permitam que a gente diga que uma determinada cidade é inteligente. Então, isso mostra que a gente tem um longo caminho a percorrer, porque nem os órgãos de controle conseguem estabelecer um conceito claro do que é uma cidade inteligente para gerar uma expectativa de como as cidades podem ou devem se comportar. Nós temos, sim, iniciativas muito legais acontecendo em várias cidades do Brasil, mas a grande maioria delas parte da sociedade civil. Aqui em São Paulo, nós temos um aplicativo que deve estar disponível também em Mauá e em outras cidades, que mostra um caminho muito bacana para uma democracia que tenha um elemento de cooperação maior. É um aplicativo muito engraçado. O nome dele é uma pergunta. Tem açúcar? E que é aquela pergunta clássica que a gente faz para o vizinho quando o açúcar acaba. E como é que ele funciona? Ele conecta pessoas dentro de um raio geográfico que você estipula, que você coloca, que tem habilidades e competências diferentes. Então, tem alguém que tem uma caixa de ferramentas, tem alguém que tem, sei lá, uma maca de massagem, tem alguém que tem uma lavadora, e as pessoas interagem dessa forma. Eu acho que isso é muito bacana porque mostra que a sociedade civil também pode exercer um protagonismo grande, um protagonismo forte e desenvolver soluções que melhoram a vida das pessoas. Então, são vários os exemplos de cidades que têm essa abordagem, mas eu queria chamar muito a atenção do que as pessoas estão fazendo. E, para finalizar, muito rapidamente, eu acho que a gente, assim, a pandemia, ela antecipa tendências. E o uso da tecnologia para melhorar a vida das pessoas veio para ficar. Eu gostaria muito que alguma prefeitura, ou que alguma associação de bairro, ou que alguma ONG desenvolvesse um aplicativo para permitir que pessoas em pontos diferentes da cidade possam participar de uma audiência pública sem a necessidade de se deslocar. Mauá não é uma cidade grande, mas São Paulo, por exemplo, o cara que mora em Perus, no Grajaú, nas franjas da cidade, ele tem muita dificuldade de participar de qualquer audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, porque ele vai demorar pelo menos 40 minutos para chegar lá, se não até mais, e poder participar. Acho que a gente tem que olhar para isso com mais atenção e colocar a nossa criatividade para funcionar. Bom, eu sei que você vai ter que sair daqui a pouquinho. Eu já passo para a Raquel. O Marcelo Oliveira entrou, né? Ele estava numa outra live, ele entrou aqui conosco. Ele que é nosso vereador há 3 mandatos, né? Vem aí do movimento social, do movimento sindical, da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, né? E ele é nosso vereador por 3 mandatos e hoje está colocado como pré-candidato a prefeito, né? Ele entrou, vou pedir para ele fazer uma saudação antes de você sair também. Ele precisa sair às 21 horas, Marcelo. Vou passar para você, depois eu retomo a Raquel. Ok, Cida. Obrigado pela oportunidade, parabenizar a Cida pelas lives que vem fazendo temas importantes. É fundamental dialogar com as pessoas. Viu, você falou uma coisa que, várias coisas que já ouvi aí, e uma delas já me marca, né? A questão da tecnologia. Como a pandemia fez avançar a questão das conversas, nossa, né? No momento desse, as reuniões seriam nas casas, abraçando, apertando a mão, dialogando, e o que está acontecendo hoje nas pré-campanhas, e deve acontecer nas campanhas no Brasil inteiro, e acredito que onde estiver no mundo, iria acontecer
as previsões daqui 2, 3 eleições, né? Esse formato de estar junto com as pessoas conversando através da internet. Quero aqui parabenizar você, Wilson, a Raquel, a Lisete. Muito obrigado. E pensando numa cidade inteligente, vamos ter que dialogar mais, viu, Wilson? Quero depois pegar o contato para a gente poder conversar. Eu estava olhando aqui em outros países, um problema também sério que tem aqui na cidade de Mauá é a mobilidade urbana. Às vezes a pessoa dá 3, 4 voltas num quarteirão para poder estacionar, e existe hoje aplicativos para que as pessoas saibam onde tem as vagas, né? E aí você poderia diminuir não só o trânsito na cidade, mas também a poluição pelas voltas que os carros ficam dando, procurando uma vaga para estacionar. Esse é um dos exemplos. É um absurdo aqui em Mauá, você sai de um farol, entra no outro, tá vermelho, aí abre, e aí você entra no outro, tá vermelho. Como é que pode? Nós, em 2020, nós não temos os semáforos inteligentes na cidade de Mauá, né? Então, assim, estou dando um exemplo da mobilidade urbana, mas tem outros na Câmara Municipal. Para que tanto papel? Poderia ser tudo digital, mandado para a prefeitura, os processos, para secretarias, mas infelizmente não aconteceu na cidade. Nós queremos debater contigo e conversar aí com uma outra oportunidade para que possamos, junto, encontrar caminhos para a cidade de Mauá, para que seja uma cidade que volte a crescer, que volte a desenvolver na questão social, na questão econômica, e nós passarmos por essas crises muito grandes que estamos vivendo, que é a crise sanitária, política, e principalmente em Mauá, né, política e econômica. Então, quero depois conversar com você, com a Raquel, junto com a Cida, numa outra oportunidade, com mais tempo, para nós dialogarmos no nosso programa de governo, para apresentar para a população uma alternativa onde as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Tá bom? Obrigado. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Ô, Raquel, você acha que dá tempo você falar antes do Wilson se despedir ou... Tá fechado seu microfone. Sim, desculpa. Acho que está aberto. Tá? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, agora sim. Sim. Então, né, se o professor que está de saída quiser fazer suas considerações finais, mas eu posso continuar também aqui comentando, trazendo Sim, algumas questões. Ele faz as considerações, depois você retoma e continua um pouco do assunto, que é para a gente não atrasá-lo. Pode ser, Okay. Wilson? Pode sim. Para você estar... Eu só quero agradecer a Cida pelo convite muito generoso que me fez e por ser essa pessoa motivada, assim, que mobiliza, que está muito preocupada com o futuro de Mauá e da educação. E dizer que a gente não precisa reinventar a roda. Uma cidade inteligente é uma cidade, acima de tudo, mais humana, uma cidade mais generosa com as pessoas, mais generosa com as interações sociais, amiga do conhecimento, e uma cidade que paute a sua atuação pela inclusão e pela participação social. Eu olho muito, Cida, para os exemplos. Acho que a gente avançou muito enquanto sociedade na definição dos espaços institucionais de participação democrática. Prefeituras, de um modo geral, já fazem audiências públicas, consultas, debates, mas eu acho que a gente tem que resgatar o elemento humano disso, que nasce nas relações comunitárias, resgatar o sentido das associações de bairro, resgatar o sentido dos coletivos, resgatar o sentido dos movimentos sociais e mostrar que democracia, mesmo com o uso da tecnologia, ela se faz no olho a olho, no diálogo franco, vamos conversar sobre a nossa cidade, sobre os desafios dela, em levar isso para a mesa do nosso jantar, para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, porque se nós conseguirmos resgatar esse tecido que foi tão importante em momentos passados das nossas cidades e do nosso país, nós vamos dar uma contribuição imensa para a construção de cidades mais inteligentes, mais humanas, mais inclusivas e melhor para todos. Então, com isso, eu quero agradecer muito o convite de vocês, dizer que eu estou à disposição para a gente continuar esse diálogo e acho que, para quem está disposto a abraçar
essa agenda de cidades inteligentes. É um caminho imenso a se seguir e a percorrer. É muito bacana poder contribuir com esse debate para os meus amigos e para as minhas amigas de Mauá. A gente que agradece, Wilson, a sua participação. Depois a gente conversa um pouco mais também, passo, né, o contato, para que a gente possa avançar assim nessa discussão. Como eu disse, aparentemente parecia um nome técnico, mas eu tinha certeza que as pessoas iam se encontrar. Nesse nosso diálogo, eu estou olhando aqui rapidamente na nossa página, a gente alcançou aí 5.690 pessoas nesse momento, temos 1.060 engajamentos, né? 72 compartilhamentos desse nosso diálogo, e é uma forma que a gente encontra, eu sempre falo, eu sempre estive nas discussões e sempre procurei fazer as discussões. E aí, com o período agora, talvez estivesse acontecendo, né, numa plenária, se fosse nos moldes antes pandemia. Com a pandemia, a gente está fazendo através da live. Estamos nos descobrindo e a gente está percebendo cada vez mais o envolvimento das pessoas e a participação. Então, como alguém escreveu aí, nós transformamos um nome técnico, né, digamos assim, e as pessoas compreenderem que elas vivem isso, né? Que a cidade inteligente faz parte do seu dia a dia. Ser inteligente é ser humano, é ser acessível, a gente poder estar participando junto. Então, nós te agradecemos, né? Marcelo, quer falar mais alguma coisa para o Wilson? Wilson, quero dar um abraço, né, mesmo à distância, e dizer que a sua participação aqui é muito importante. E vou falar novamente, quero ter uma oportunidade de nós conversarmos mais com o Chico, com a Raquel, para que possa nos ajudar. Acredito que a tecnologia ela é fundamental, e não só nas políticas públicas, mas também na participação. Nós estamos discutindo aqui o orçamento participativo digital na cidade de Mauá. Nossa, né? Tendo no programa de governo nosso, e tendo êxito, nós, nas eleições agora, nós vamos implantar e voltar com o orçamento participativo, mas também implantar o orçamento participativo digital para que as pessoas, mesmo à distância, às vezes está no trabalho, está no ônibus, está vindo para Mauá, não dá tempo de participar, e ele possa ter oportunidade também de dar a sua opinião, né? Para democratizar mesmo a participação do povo. Então, nós vamos ter oportunidade de conversar mais pelos próximos dias, tá bom? Um abraço. Tá ótimo. Deus. Tamo junto. Obrigado aí Raquel, quer falar alguma coisa para o Wilson, antes que ele saia? Sim, agradecer suas contribuições, trazer esse olhar humanizado, que ele é fundamental para a gente inverter determinados valores que são bastante disseminados aí, levando a gente a essa sociedade do controle, né? E também, como você disse, né, alimentar essa ideia de que o prefeito empresário talvez seja o mais adequado para a gestão do público, quando não, né? É necessário que a gente entenda, né, que a gestão daquilo que é pública precisa pensar nas pessoas e humanizar os processos. Eu acho que você trouxe isso de uma forma muito interessante, que certamente agora eu acho que nós podemos pensar na cidade de Mauá, os exemplos, eu fiz aqui, eu sou uma pessoa que gosto muito de cinema, né? Eu desenvolvi um projeto de cineclube junto à Faculdade de Mauá por 6 anos, e eu queria até pensar numa cidade fictícia, não sei se você assistiu aquele filme Panteras Negras, né? Então, esse filme ele vai trazer uma cidade inteligente, né? Que é uma cidade escondida na África, né? Acho que é Wakanda, o nome da cidade, e eles têm um tipo, né, de tecnologia que os torna, digamos assim, altamente competentes, altamente felizes, inclusive, mas que sociedade, né, desenvolvida é essa que o filme vai trazer lá na África? É uma cidade em que os anciões são respeitados, é uma cidade em que as mulheres estão à frente tanto da tecnologia quanto da segurança pública. São as mulheres que fazem isso, né? Nesse filme aí da Marvel, né, que vai trazer as questões raciais também como uma necessidade de se trabalhar. Então, eu gostaria de chamar até uma dica de filme, né,
para quem está em casa, né? Esse filme Panteras Negras, né, da Marvel, vai trazer um exemplo muito interessante de uma cidade inteligente, na hora em que o herói ele fica, né, enfraquecido, ele vai até a natureza, se conecta com a natureza e se recompõe. Né? Então, a cidade inteligente é essa, né? Em que as mulheres têm um papel de protagonismo, em que os homens estão conectados com a natureza, em que os nossos anciões são aqueles que vão nos ensinar os caminhos, né? E nós vamos escutá-los e não abandoná-los. Então, queria trazer, né, a partir do que você falou, um exemplo, né, daquilo que é comunitário, mas não é porque é comunitário que precisa estar lá, né, no atrasado, não, né? Somos, sim, conectados, inteligentes, produtivos, mas somos também cuidadores, né? O Paulo Freire fala em cidade... Raquel, vou ter que te interromper, que ele já está atrasado. Se deixar, eu falo sem parar. Não, são 21 horas e 2 minutos, ele precisa entrar em outra reunião online aí, conexão dele. Wilson, então, nosso muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Até mais, tchau, tchau. Até mais. Até mais. Agora pode continuar, Raquel, a sua conclusão. Ah, sim, né? Mas é um exemplo, né? Eu acho que de tudo aquilo que ele trouxe, né? Até teoricamente, a gente pode pegar esse exemplo dessa cidade inteligente que o filme nos traz, para pensar que Mauá pode ser essa cidade, né? Mauá pode ser uma cidade muito mais estruturada, muito mais humanizada, né? Olha, se Mauá fosse uma série, né, da Netflix, eu acho que ela teria 5 capítulos. Primeiro, Mauá era uma cidade de passagem. Desde o período, inclusive, indígena, Mauá era um lugar de passagem. É uma ligação, né, do litoral com a metrópole. Então, isso nos caracterizou, isso nos marcou no nosso passado, né? Depois, mais atualmente, como o professor diz, as cidades vão se urbanizar para atender, né, essas revoluções industriais que chegam muito forte aqui no ABC Paulista, né, o chamado Fordismo. E aí Mauá passa a ser aquilo que é a cidade dormitório. Primeiro uma cidade de passagem, depois uma cidade dormitório, em que as pessoas que, para serem economicamente ativas, vão para outros lugares, não ficam aqui, não convivem aqui. Então, como é que a gente constrói lastro, como a gente investe numa cidade que não oferece a oportunidade de eu me desenvolver nela para estudar, né? Eu tive que estudar fora da cidade de Mauá, não tinha uma universidade na época, né? Então, tudo isso vai trazendo na gente que é morador, né, uma relação, às vezes, de sofrimento com a cidade, né? Então, eu observo, eu acho que todo mundo aqui conhece o Mauá da depressão, né, que é aquela brincadeira pejorativa sobre Mauá. Né? Será que Mauá é mesmo essa cidade que muitas pessoas acham que é engraçado? Né? Se está na sala de aula lá em São Paulo, fala que mora em Mauá, as pessoas dão risada. Como assim vão dar risada da nossa condição de moradia do território em que a gente está inserido, né? E, é a cidade de índio, é a cidade, né, em que somente as notícias, né, que são tragédias, são comentadas, né? Agora, a cidade inteligente vai detectar a inteligência que existe em Mauá. Né? Mauá é uma cidade que vai muito além disso, mas você tem que estar aqui. Se você passar como cidade de passagem, ou você vier aqui só para dormir, também a relação ela fica enfraquecida, né? Agora, veja, uma cidade que é tida como de passagem, como uma cidade que é tida apenas como dormitório, é a cidade que é vista como, olha, o lixo do outro lugar pode ir para aí. Não é um pouco isso, Mauá? Né? Olha, a poluição pode ser aí, né? Mauá é uma cidade injustiçada, né? Nós respiramos toda a poluição do polo petroquímico e a arrecadação do ICMS não fica na cidade. É só o ônus.
o bônus ficam para outros municípios, né? Então, você percebe como o próprio olhar que se tem para a cidade não é o olhar da cidade inteligente, mas é o olhar da cidade periférica. Mauá é uma cidade periférica, onde a maioria dos munícipes não vive em condições dignas. É triste, mas é uma realidade. A maioria das pessoas que moram em Mauá moram mal. A maioria das pessoas que moram em Mauá são clandestinas, moram em lugares em área de risco, moram em lugares, né, de subdignidade. Então, isso é inaceitável. Falando em mobilidade, como o Marcelo diz, existem pessoas acamadas que residem em lugares onde a ambulância não chega, onde o bombeiro não chega, né? Então, que dignidade que o município oferece para as pessoas que estão morando em condições que atentam ao risco da própria vida. Então, as questões da urbanidade são urgentes para Mauá fazer justiça, aquela justiça reparadora. Então, Mauá precisa ser uma cidade que vai precisar recuperar tudo aquilo que nós sofremos por sermos periféricos, né? Então, nós somos injustiçados por outras institucionalidades, por outros interesses, e precisamos de uma municipalidade que defenda o município. Por exemplo, aonde está o campus da UFABC na cidade de Mauá? Nós precisamos, Marcelo, de um prefeito que traga um campus da Universidade Federal do ABC para a nossa cidade, para a gente poder ser esse polo de desenvolvimento, né? Nós precisamos, por exemplo, onde está uma unidade do SESC em Mauá? Alguém pode me explicar por que nós não temos esse polo de emancipação, que é um SESC, tão importante em tantos municípios? Por que Mauá não é contemplado, né? Com arte, com cultura, com museus, bibliotecas descentralizadas, né? Por que esses aparelhos eles não estão presentes no município, né? Então, é muito importante que Mauá, né, seja, né, e que a pessoa que esteja à frente da gestão pública lute para que Mauá seja um polo de desenvolvimento cultural e também de desenvolvimento intelectual. Para isso, também é importante perceber aquilo que nós já temos. Nós temos muitos recursos, nós temos muitos talentos, nós temos muitas inteligências, e que, às vezes, esse nosso olhar até, né, talvez depreciativo, a gente sempre traz gente de fora. Né? Quantas vezes, né, nós temos os secretários, né, municipais importados de outros lugares, com tantas pessoas, a gente falava, né, Cida, sobre isso, importantes na cidade, que vão trabalhar em outros lugares. Isso é uma contradição que a gente pode resolver facilmente. Então, inteligência não é só gastar dinheiro. Inteligência é realmente valorizar o munícipe, reconhecer os talentos dos munícipes e construir, né, espaços para as pessoas se desenvolverem. Nós não precisamos de muito mais do que isso, né? E você está corretíssimo. Temos que ampliar a participação, né? O orçamento participativo é uma ferramenta fundamental, mas se a população não estiver organizada, é como os conselhos, eles são fundamentais, mas nós estamos tão débeis que os conselhos são o quê? Apenas uma mentira, infelizmente, né? Então, nós precisamos, sim, colocar inteligência para esse controle social, que os conselheiros tenham formação, que os conselheiros tenham condições de compreender os debates públicos em que eles estão inseridos. Então, infelizmente, Mauá é uma terra arrasada, né? Porque as injustiças, inclusive, do desequilíbrio do sistema de justiça, né, nos prejudicou. É um prefeito que é eleito e não pode assumir, é um prefeito que é preso e depois é liberado. Então, todos esses desmandos, né, desse processo do sistema judiciário, que não está a serviço da justiça, mas está a serviço, né, realmente de interesses
mafiosos colocaram a nossa cidade, né, numa vulnerabilidade em que tudo foi saqueado, tudo, desde a nossa autoestima como munícipe, até o acervo do museu, até, né, o posto de saúde foi saqueado nos seus instrumentos de saúde, né? Então, nós precisamos, Marcelo, começar do zero, mas isso é bom, porque nós vamos precisar se unir mesmo, todo mundo que gosta da cidade, até no movimento suprapartidário, para retomar o cuidado que a gente precisa ter com uma cidade que é, sim, cuidadora. Né? Muitas vezes a gente associa o Nardini, por exemplo, a uma coisa negativa. Só que quantos municípios dependem do Nardini, além de nós, mauaenses? Então, Mauá é uma cidade que cuida, né? Mauá é uma cidade que tem um patrimônio imaterial maravilhoso, né? Quantos grupos culturais que são poucos conhecidos, né? E que desenvolvem desde o trabalho, né, da cultura tradicional, como o samba-lenço, até o movimento hip-hop nos bairros, né? Isso é tão importante, né? E nós precisamos, então, exaltar, que é o que Mauá não faz. E aí, a gente só sabe olhar dos problemas, precisamos exaltar. E aí, como a gente conversa muito, né, no individual, a gente tem muito esse desejo de ver isso acontecer, né? O Marcelo, ele vem conduzindo aí a caminhada da esperança junto com o professor Oswaldo Dias. Eu vou pedir para o Marcelo colocar aqui para o pessoal, nós estamos com mais de 1 hora de live, mas, assim, com uma boa participação, com 132 compartilhamentos aí durante a nossa live, já são mais de 7 mil pessoas alcançadas, então são formas que nós encontramos para estar dialogando com as pessoas e estar levando um pouco do que a gente acredita. Vou pedir para o Marcelo colocar um pouquinho para essas pessoas, como é que elas podem participar, como é que elas podem sugerir, como é que elas podem estar caminhando conosco, né, nesse processo agora da esperança, desse novo momento, né, do verbo esperançar, da esperança, como o Oswaldo coloca, né, não é só dar a esperança de ficar lá só esperando, não, dá a esperança da possibilidade da gente recomeçar e ter uma nova cidade. Vou pedir para o Marcelo colocar para as pessoas como elas podem estar se engajando nesse processo. Cida, Raquel, Lisé, todos que nos acompanham, é importante aqui, Raquel, a gente destacar que nós estamos vivendo um momento que não é muito diferente da década de 90, né? Quando foi candidato em 2006, tinha o slogan "Chega de abandono, adote Mauá". O maior exemplo eram os tapumes que tinha no centro da cidade, onde tinha a concha acústica. Ficou lá 8 anos e eles faziam a revitalização da principal praça da cidade, que é a do centro, 22 de novembro. O centro da cidade é o cartão postal, onde os empresários, comerciantes que vêm para a cidade de Mauá para conhecer e investir, ele vem no centro da cidade. E aí, para poder saber como é que é a organização, para colocar o seu dinheiro, né? Trazer um mercado grande, ou uma loja, uma indústria, uma escola. Então, ele vem para conhecer a cidade e chega no centro. Era aquela bagunça danada. Não tinha revitalização. Era ambulante para todo lado. Nada contra os ambulantes. Nós até fizemos um trabalho importante com o shopping popular, para organizar, eles poderem ganhar seu dinheiro, levar o pão para sua casa. E conseguimos colocar em ordem, e não só em ordem, mas trazer e resgatar a autoestima das pessoas, resgatar a dignidade e a credibilidade. Com isso, também tivemos aí a construção do shopping, a negociação do shopping na cidade de Mauá. Imaginar que há 18 anos atrás nós não tínhamos um shopping da cidade, né? Então, é muito difícil a gente conseguir imaginar. Não tinha um McDonald's, não tinha um teatro, não tinha os supermercados grandes. O nosso polo industrial de Sertãozinho, que naquela época gerou mais de 15 mil empregos, aumentamos a capacitação, a capacidade de produção aqui do polo petroquímico, uma lei para poder aumentar. Infelizmente, foi o que você disse. O ISS fica aqui na cidade de Mauá, porque é o imposto sobre serviço, mas o ICMS, que é o imposto em cima da mercadoria, vai para São Caetano e Barueri. Eu, enquanto vereador aqui, eu fui o responsável por criar uma comissão
para acompanhar a crise de 2000 e 2009, que estava acontecendo no mundo inteiro, os impactos que iria acontecer na cidade de Mauá. E eu fui lá conhecer o polo, fui conhecer como é que funciona lá em São Caetano, nós fomos em Barueri para entender, e depois fizemos um relatório, entregamos na prefeitura, para o Oswaldo e também para o Ministério Público, que precisava lutar por esse dinheiro, né? Lutando, mas não conseguimos ainda, não podemos parar. Tem outras formas, já estamos pensando aqui no programa de governo como fazer. Já tenho aqui na minha cabeça algumas coisas que podem dar certo e Mauá conseguir uma boa parte desse recurso aqui para a população da nossa cidade. Nós conseguimos, nessa discussão, trazer o Centro Público de Trabalho e Renda, que antigamente era o PAT, né? O Posto de Atendimento do Trabalho, que era de responsabilidade do governo do Estado, e as informações não eram verdadeiras, porque, assim, uma empresa precisava de um funcionário, já tinha contratado, mas não saía do sistema, porque era São Paulo que era responsável. O Centro Público de Trabalho e Renda, que nós trouxemos para a cidade de Mauá, fez com que a prefeitura fizesse diretamente a intermediação de mão de obra com as empresas, a questão da formação e qualificação profissional dos trabalhadores da nossa cidade, e também ampliação do Senai, na época, que antigamente, naquele período, era o professor Getúlio, que mora em Santos, que nos ajudou também nessa demanda, e conseguimos ter um novo polo aqui da nossa cidade do Senai. Hoje é um Senai com muito mais cursos que antigamente. Então, nós precisamos voltar a resgatar. E aí, voltando para a Caminhada da Esperança, é isso. Como nós falamos em caminhada, já está dizendo que não é esperar, né? O verbo da esperança é esperar. Nós estamos caminhando uma esperança de poder voltar novamente a resgatar a autoestima, a dignidade e, principalmente, a credibilidade que nós perdemos. Por tudo que aconteceu na cidade, prefeito preso 2 vezes, visitado pela polícia 3, 4, 5 vezes. Então, a cidade começa a perder credibilidade, e quem vai querer vir investir em Mauá no momento desse jeito? Então, a Caminhada da Esperança, ela abriu um canal de comunicação com as pessoas, que é o site Na Caminhada da Esperança, onde as pessoas podem entrar, participar, deixar a sua sugestão, deixar a sua ideia, seja qual área for, educação, da saúde, mobilidade, em defesa das mulheres, dos negros, do LGBT, tem todas as áreas para que as pessoas possam lá dar a sua opinião na questão dos animais, para nós construirmos um programa de governo realmente que é congênito com as pessoas pensam, da necessidade das políticas públicas, que a população, seja do Zaira, do Oratário, do Parque das Américas, do Tapera, qualquer bairro da nossa cidade, possa participar e dialogar conosco. De uma forma que não é presencial, mas dá a oportunidade da pessoa fazer da própria casa. Nessa a Caminhada da Esperança, nós podemos resgatar tudo o que eu disse, e uma coisa muito importante eu quero destacar, que é a participação das pessoas. Quanto mais nós ouvirmos, menos nós vamos errar. Isso meu pai falava quando meu pai faleceu em 2013, mas eu ouvi muito essa frase dele. Cearense, né, veio lá do Potengi, o conterrâneo da Cida, para Mauá, com a família, com toda dificuldade, conseguiu criar eu, minha irmã, a Ana, meu irmão Marco, a família, conseguiu construir a vida dele, mas sempre dizendo: Marcelo, ouça bastante para errar menos. E sempre leve contigo. Se você falar que vai fazer uma coisa, você tem que fazer. Então, pense muito para assumir compromisso. Os compromissos que você assumir, você tem que cumprir. E enquanto ele vivo, alguém passava no comércio dele lá: eu falei com o Marcelo para resolver isso. Ele me chamava: vem aqui, Marcelo, vem ver o que está acontecendo. Na hora, e não tinha esse negócio de mandar recado, não. Ele mesmo ligava: aqui, tem um problema para resolver. Você consegue resolver? Vamos lá resolver. Dá para resolver, resolvi. O que não dava, já falava, vai demorar. Então, isso é fundamental na nossa vida, não só na política, viu, Raquel? Da gente poder assumir os compromissos e cumprir. E o Partido dos Trabalhadores tem experiência de pegar uma cidade arrasada, igual nós pegamos em 96, e que agora não é diferente, de conseguir resgatar tudo isso. Então, essas palavras de esperança
que a gente passa para a população, para as pessoas que estão nos acompanhando na live. Aqui, parabenizar a Cida pelo debate muito importante. Você, Raquel, pela sua fala também, conhecedora da cidade de Mauá. E nós queremos fazer esse diálogo com as pessoas que gostam de Mauá, que moram aqui, porque nós vamos debater políticas públicas, implementar políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e, principalmente, deixar uma cidade melhor para os nossos filhos, para os nossos netos viverem. Ok? O Marcelo, a Cleonice escreveu aqui, não apareceu aí ainda, mas ela escreveu, Marcelo, grande homem é o seu pai, Marcelo. Acabou de aparecer aí, ó. A Cleonice. Ela foi vizinha lá daquela região, lá ela está aí complementando um pouco do que você disse. Cida, eu não sei se ela ainda mora lá na Dilson Dias, foi vizinha por muito tempo. Conhecia a mãe, irmãos, irmã, sobrinho, eles moravam um do lado do outro. Estou vendo aqui também a Silvana, mandar um abraço para ela, tá? A Eliana Juliano, todos os amigos e amigas da gente aqui acompanhando. Muito bom. A Amélia escreveu aí, quantas lições deixou o seu pai, Marcelo? Realmente, né, ele era um exemplo nas nossas vidas, de persistência, de comunidade, né, de estender as mãos ao próximo. Então, assim, a gente aprendeu muito com ele lá na Sebastião Antônio da Silva. Raquel, apareceu uma questão para você, eu vou pedir para você responder, eu até acho que a gente já comentou, mas a pessoa está perguntando, e em seguida eu peço para você já fazer as suas considerações, que a gente já está aí com 1h16, para a gente ir finalizando. Qual questão? O que uma cidade precisa para ser considerada inteligente, Raquel, é a Tayane Mendes, ela repetiu algumas vezes aqui, então vamos... E assim, já aviso para o pessoal que a gente não conseguiu responder, que depois a gente tenta fazer as respostas e enviar. E surgiram algumas questões aí. Então, eu falava, né, o conceito do que é inteligência a gente precisa ampliar, né, porque tudo é smart, né, parece que colocou uma tecnologia no meio, ficou inteligente, nem sempre, às vezes, inclusive, se torna pior, né, então, a inteligência é você favorecer a sua vida, a qualidade de vida. Então, a qualidade de vida depende de elementos tecnológicos, mas depende, em primeiro lugar, de questões que são humanas, até simples, né? A cidade inteligente é a cidade cuidadora, portanto, a cidade que valoriza a saúde, os profissionais de saúde, que tem aparelhos descentralizados de saúde, né, que cuida da saúde das especificidades, né, uma anemia falciforme, que é uma necessidade específica da população negra, a saúde da mulher. Então, é uma cidade que cuida, né, dos seus vulneráveis, das suas crianças. A cidade inteligente é a cidade que educa, a cidade educadora, né, que prepara para o futuro, né? E o que é educação? Né? É o conhecimento, mas é a cultura. E a cidade, então, educadora, ela vai exaltar, né? Então, por exemplo, nós somos uma cidade de nordestinos. Que isso seja o nosso forte, que isso seja a nossa beleza, que esse seja o nosso grito, e não o contrário, né? Então, nós precisamos nos assumir, né, como Bacurau, né, falando de um outro filme, né, a nossa força, o nosso sotaque, porque é isso que vai nos fazer ser inteligente, não tentar fingir que nós somos uma coisa que nós não somos, né? E, por fim, a cidade que sustenta, a cidade sustentável, né? E aí sustentabilidade não é apenas, né, uma questão de colocar verde ou ecológico no nome, é realmente proteger cada nascente de água, é realmente proteger a nossa parte, a nossa floresta, né, que ainda pode ser preservada, e também saber, né, atrair aquele empresário que vai investir na cidade. Toda cidade pode ser turística, né, pode exaltar suas belezas naturais, exaltar sua produção cultural, exaltar a sua história, como a história do seu pai, né, que hoje aqui foi honrada, né, Marcelo? A cidade inteligente é isso, respeita suas pessoas, valoriza, e a tecnologia vem para nos apoiar
e não para ser o eixo, né, de todo esse debate. E, por fim, como o Marcelo falou, é a cidade que escuta, né? Então, a democracia exige esse tempo de escutar todo mundo e de organizar para que todo mundo fique bem, né? E, mais uma vez, é uma cidade reparadora. Nós vivemos muitas injustiças, né? As desigualdades sociais que o professor Wilson falou no começo, em Mauá é gritante, né? Então, nós precisamos pensar, né, formas de urbanizar esse município como um todo, né? Nós temos aqui núcleos de favela que as pessoas moram junto com o porco, né? Inaceitável. As pessoas estão desabando, né, nesses morros aí, sofrendo mortes, e a gente sabe que a cada chuva, né, nós podemos esperar realmente, né, essas catástrofes que não são só na pandemia, né? Mauá realmente precisa de um gestor que tenha o pulso firme de colocar os valores da municipalidade acima dos especuladores imobiliários, né? Imagina como pode, né? O valor do aluguel, o valor dos imóveis na cidade hoje, eles estão, é uma bolha irreal, né? Mas é mais barato morar em cidades melhores estruturadas do que Mauá. Então nós precisamos compensar, né? O plano, o estatuto da cidade, né? Que é talvez aquilo que seja o marco regulatório da cidade inteligente. Ele vai trazer elementos, né, para que Mauá realmente prospere a partir das suas belezas, né, que são muitas. Obrigado, Raquel. Sua participação, né? Você já participou de uma live conosco, junto com a Silvia e a Alice, não foi? Sobre os desafios da mulher em tempos de crise, foi muito importante também. Mas a gente tinha combinado que você voltaria novamente para uma live para a gente discutir. Eu adoro sonhar, área. Melhor. E aí, você participou de uma live da companheira Vera, que eu assisti também, foi muito boa, gostei demais. Então, muito obrigado. Né? Eu tenho certeza que tanto eu como Marcelo, nós te convidamos para vir aqui discutir conosco na jornada aí, na caminhada da esperança. Né? E aí eu vi minha mãe comentando aí, com certeza, quando você falava da cidade dormitório, ela se encontrou nisso, porque na década de 80, quando nós chegamos aqui, que ela trabalhava em São Paulo, ela saía de casa às 4h30 da manhã e chegava às 7h da noite. E ela disse, eu, na década de 80, vivi a cidade dormitória. Assim como ela, diversas pessoas, diversos nordestinos que chegavam naquele momento, passaram por esse período da cidade dormitório. Né? Nós não somos da época da passagem, mas nós somos exatamente da década da cidade dormitória. Né? Eu vi isso, eu vi a minha mãe sair de madrugada e chegar de noite, muitas vezes sem poder nos ver direito. Né? Então, com certeza, as pessoas que estão assistindo aqui foram se encaixando em algum período dessa história. Né? Mas que a gente possa ter uma história futura muito melhor do que a gente está vivendo na atualidade. Vou pedir para o Marcelo fazer as considerações finais. Cida, só vou ser breve aqui, só mandar um abraço para todo mundo que está participando. É que eu disse falando aqui que me conhece desde bebê e é verdade, viu? Desde pequenininho. Tá aqui o João Neto falando que é do Ceará, também veio para dar uma vida melhor para a família e conhecer o meu pai. Terminou aqui entrando nesse debate, né, falando um pouco da história do meu pai. E o que a gente deixa, né, onde a gente passa é sempre a história, né? Se for uma história ruim, ninguém vai lembrar. Se for história aí, não gosto de falar. Se for uma história boa, vai lembrar. Então, meu pai tem uma história de ajudar as pessoas, de estar próximo, de ouvir. Foi o que eu aprendi, é o que eu vou fazer na minha vida inteira. Até tem um vídeo feito na minha casa, né, que tudo que eu fizer para ajudar as pessoas ainda é pouco pelo que Deus nos dá para mim, para minha família, que nos permite na nossa vida. Nós temos os percalços, dá uma tropeçadinha numa pedra aqui, um probleminha aqui, outro ali. É o que nós estamos passando agora com a Fernanda, né? E tem minha esposa que tem um fé em Deus que nós vamos passar por esse momento difícil e vamos continuar firme na luta junto com ela e todos os amigos e amigas da nossa família. Parabenizar você, Cida, pela live. Um abraço, Raquel, carinhoso.
muito boa a sua fala, nós temos que conversar bastante, pessoas que têm vontade de ver a cidade de Mauá voltar a crescer, se desenvolver, nós temos que conversar mais, porque Mauá passa um momento muito difícil, não sai das páginas policiais, e não é isso que nós queremos da nossa cidade. O povo acreditou no atual prefeito que está aí quando o elegeu, mas no percurso ele provou que não merece continuar e não merecia nem estar, né? Porque foi cassado pela Câmara Municipal e está governando através de uma liminar. Mas o tempo está passando, o ano está acabando, o mandato está acabando, e nós vamos continuar na caminhada da esperança, dialogando e conversando com as pessoas, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, que é fazer políticas públicas para diminuir essa desigualdade social e econômica que acontece no Brasil, mas nós vamos trabalhar para diminuir aqui na cidade de Mauá. Um forte abraço a todos, a você, a Lisete, a Cida e todos que estão nos acompanhando. Uma boa noite e fique com Deus. Lisete, tem vários fãs aí te agradecendo pela participação, te elogiando. Dá um oi aí para o pessoal. Olá, obrigada mais uma vez pela oportunidade de vir aqui, estar na live, fazendo a interpretação em Libras para toda a comunidade surda, e lembrando que a inclusão também faz parte da cidade inteligente, né? A inclusão de todas as pessoas, de todas as minorias, de todas as categorias, é muito importante uma pessoa vir e mostrar uma intérprete que olhe para a comunidade surda. Um beijo, obrigada. Eu até falei que a semana passada a Lisete não conseguiu, aí o Maurinho me mandava mensagem aqui: Cida, não tem intérprete, porque eles falam que a legenda é muito rápido e ele não consegue acompanhar, então a intérprete, né, ele consegue de fato participar. Eu mandei a mensagem no Maurinho, me perdoa, mas hoje eu vou ficar devendo. Né? Então, nós vamos terminando a nossa live. Quero agradecer o Wilson Levi, que já saiu, porque desde o início ele falou: olha, Cida, eu consigo ficar até às 21 horas, eu falei, está de bom tamanho. Agradecer a Raquel novamente, agradecer o Marcelo. Hoje o Oswaldo geralmente participa também, mas hoje até assim, a gente nem tinha certeza se o Marcelo participaria, porque a gente procura não fazer a live na quinta-feira, porque é o dia que o Marcelo e o Oswaldo fazem. Né? E aí, só que assim, tinha as agendas do Wilson que eu não conseguia no outro dia, porque ele está trabalhando online com os alunos da faculdade. Mas eu falei, não, a gente faz depois a do Marcelo. E aí não tinha certeza se ele poderia participar. Então, a gente te agradece pela participação, acredito que foi uma grande participação, muito boa, assim, com bastante interação aqui a gente percebeu, né? Eu acredito que nós cumprimos o objetivo nesse diálogo. Foi um momento que nos fez refletir quanto à urbanização da nossa Mauá, né? A qual a gente sabe que foi de maneira desordenada e, por vezes, caótica, né? Em algumas áreas. Muito caótica, a gente sabe exatamente, nem vou precisar entrar nesses detalhes. Mas aí nós vivemos um período que nós crescemos em muitos aspectos na nossa cidade. Nós vivemos aquele período de 1997 até 2004, que a gente teve assim, um grande avanço na nossa cidade. A gente tem muito o que contar, que foi na gestão do professor Oswaldo Dias, né, do Partido dos Trabalhadores. Foi um momento histórico de avanços na nossa cidade. Porém, nós temos muito a conquistar. Né? São esses novos desafios que a gente está chamando você para participar conosco. São esses novos desafios que nós queremos estar discutindo com você na caminhada da esperança e chamando todos vocês a se juntar a nós, a vir discutir quais são esses desafios que são possíveis e reais de acontecer. Nós acreditamos que é possível uma cidade melhor para nós. Nós acreditamos que é possível a gente chegar, né, e ter orgulho novamente da nossa cidade, como nós tivemos naquele período de 97 a 2004, quando nós resgatamos os valores da nossa cidade. E nós acreditamos também que isso é possível, né, ter uma cidade melhor, mas isso depende da nossa união, da nossa
parceria, da nossa sinergia. E isso não é de uma parte só, entre o poder institucional, entre a sociedade civil e entre o setor produtivo. Juntos a gente pode ir mais além. Acreditamos que, enquanto sociedade, nós temos muito a contribuir. E esses são os desafios que nós colocamos em nossos diálogos e em nossas ações. É isso que, ao longo das lives que eu venho fazendo, das discussões que eu venho fazendo, que eu venho tentando propor. Que a gente consiga ter desafios, né, na pauta, desafios e que a gente dialogue e que a gente veja as nossas ações possíveis. O coletivo Mãos Dadas, o qual eu participo, acredita que nós podemos reconstruir nossa cidade. E nós podemos reconstruir a nossa cidade na caminhada da esperança. E aí a gente fala, vem conosco na caminhada da esperança, é possível reconstruir a cidade de Mauá. Todos juntos e de mãos dadas. Um grande abraço e até a próxima semana. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Acho que estamos saindo, Marcelo.